No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 20 de julho. E eu rezo com você, meu amado e minha amada, com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, alguns mestres da lei, fariseus, disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhe: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e se condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje nos fala sobre a cegueira espiritual dos fariseus, a dureza do coração desses homens que estavam diante do próprio Deus, estavam diante de Jesus, de nosso Senhor, mas eles continuavam exigindo sinais, milagres. É por isso que Jesus, aqui no versículo 38, ele vai dizer: Alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Gente, tantos sinais, tantos milagres Jesus já havia feito diante dos olhos daqueles homens e agora eles exigiam mais um milagre de Jesus. Porém, Jesus se recusa, porque para Jesus o milagre não é um espetáculo, o milagre não é um show religioso, mas o milagre é um atendimento, é uma fé de quem realmente confia em Deus. O milagre, de fato, é para quem tem fé, é para quem confia em nosso Senhor. Não é simplesmente para fazer por fazer, para mostrar aquele monte de homens incrédulos do coração petrificado ali. Jesus, de fato, mostra a sua misericórdia ali para com aqueles que, de fato, precisam e necessitam. Mas aqui com os fariseus, Jesus é extremamente duro, porque Jesus conhece o coração desses homens e Jesus vê a cegueira espiritual que eles estão vivendo, que eles não conseguem ver Jesus diante dos seus olhos, porque Jesus está ali e eles não conseguem ver. Os mestres da lei, os fariseus, queriam ver um sinal realizado por Jesus. Eles estavam diante do Senhor, mas eram incapazes de reconhecer. Para eles era um absurdo aquele homem de Nazaré ser o Filho de Deus, ser o Messias, o Filho de Deus esperado. Para muitos que estavam ali, como os fariseus, eles queriam mais prova de que, de fato, Jesus era o Messias. E aí Jesus vai dizer que nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que foi aquele sinal que Deus deu para Jonas ir evangelizar a cidade de Nínive. E Jonas, por ser um judeu muito piedoso, Jonas não quis, Jonas não aceitou ir evangelizar aquele povo pagão, aquele povo idólatra que adorava os outros deuses. E aí ele se enfia do porão de um navio e ali depois descobrem ele e atiram ele ao mar e ele é engolido por aquela baleia e ali fica 3 dias e 3 noites no ventre daquela baleia. E ali Jesus diz que o único sinal que será dado é esse aí, o sinal de Jonas. Outro sinal não será dado diante dessa interpelação que é feita pelos fariseus, que estavam ali diante do Senhor, mas eles eram incapazes de ver. Trazendo isso para a nossa vida, meu santo e minha santa, quantas vezes nós também estamos diante de tantos milagres, de tantos sinais,
e não percebemos a presença de Jesus ali no meio de nós. Santo Agostinho ele tem uma frase que ele diz assim: eu tenho medo do Deus que passa e eu não percebo. Às vezes eu estou tão ocupado com os meus afazeres, com o meu dia a dia, preocupado com isso, com aquilo, que Deus está passando diante de mim e eu não consigo perceber, eu não consigo enxergar a presença de Deus diante das minhas necessidades. Mas é necessário rezar e pedir a graça de Deus para que o nosso coração não se feche à graça de Deus, como se fechou o coração desses fariseus, desses homens religiosos, desses homens que viviam com a Torá, que viviam lendo a Torá, que o coração deles estejam de fato, que o nosso coração de fato esteja aberto para acolher esse Senhor que vem e sempre virá na nossa vida, que diferentemente dos fariseus, o nosso coração esteja preparado para acolher, como aquele povo de Nínive. Jesus, ele citando a pregação do profeta Jonas em Nínive, exorta a aceitação da sua pessoa e da sua ação salvífica. E aceitar o Senhor e o seu projeto de amor é sinal de fé que, infelizmente, nem todos compreendem. Nem todos compreendem esses sinais, essas coisas que Jesus tenta demonstrar para aqueles homens, esse sinal de Jonas e tudo ali, nem todos compreendem. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, quer nos trazer, quer nos mostrar que Ele está presente, que basta a gente ter a sensibilidade, ter o coração mais voltado para Ele e voltado para o Senhor, que a gente vai conseguir perceber nos mínimos detalhes, nos pequenos detalhes, a presença de Deus em nosso meio, cuidando de cada um de nós. Que o Senhor, nesse dia, meu santo e minha santa, possa de fato curar o nosso coração, a nossa vida e nos afastar dessas situações de incredulidade, de dureza de coração. Que o Senhor lá do céu possa abençoar a mim e a você nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não deixe de colocar o seu joinha, o seu like aí, de deixar o seu comentário, porque isso é muito importante, meu santo e minha santa, para impulsionar a plataforma aqui da nossa homilia diária, da nossa palavra que transforma aqui do nosso vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a você. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.